Por que será que algumas pessoas conseguem manter uma rotina saudável por um longo período, enquanto outras vivem tentando e recomeçando milhares de vezes? Existe um momento na vida que a gente percebe que saúde não depende de ânimo, depende de constância. Mas como continuar insistindo, mesmo quando o resultado demora? Como se manter no processo sem desistir? E principalmente, como transformar o treino em algo que a gente queira realmente fazer? As pessoas que conseguem se exercitar fazem isso mesmo sem vontade, cuidam da alimentação mesmo nos dias difíceis, fazem o que precisa ser feito independente de motivação. Elas não amam treinar o tempo todo, mas elas aprenderam uma forma diferente de enxergar o processo. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. Eu sei que tem dias que a gente acorda com muita preguiça de fazer as coisas, mas na minha jornada aos 43 anos eu já descobri alguns segredos para a gente se manter numa rotina saudável mesmo quando a gente não tá afim. Eu vejo muita gente se queixando que não consegue acordar cedo. Mas para acordar cedo, a gente precisa estar com sono em dia. Porque para acordar cedo, a gente precisa dormir cedo. Não adianta a gente colocar o despertador para 5, 5 e meia, se a gente ficar até tarde no dia anterior, na noite anterior, assistindo filme. A gente não vai conseguir acordar. Ou vai acordar de mau humor, sem energia, sem disposição. Você precisa colocar o despertador para dormir mais cedo. Mas digamos que você precise de 8 horas de sono e quer acordar às 5, você precisa ir dormir às 9 da noite. É pura matemática. Faça o seu cálculo e comece a dormir sempre no mesmo horário. Coloque um despertador, não apenas para acordar, mas para ir dormir. Você precisa dormir cedo, se quer acordar cedo. E eu sei que existem diversas realidades. Se você é mãe, eu sei que você não tem o controle do seu sono. Eu já passei por isso e com certeza foi um dos maiores desafios da minha maternidade, foi privação de sono. Quando eu percebi que eu já não podia mais dormir da forma que eu dormia, a quantidade de horas que eu dormia, a qualidade do sono que eu tinha e que eu ia passar a ter milhares de interrupções todas as noites, aquilo foi um tanto desesperador. Mas se você tem total controle dos seus horários e do seu sono, vá dormir cedo para conseguir acordar cedo e acordar bem, acordar disposta. Dormir e acordar todo dia no mesmo horário cria uma organização no seu dia que deixa mais propício para criar o hábito que você quer. Então, se você acorda todo dia no mesmo horário, faz as mesmas coisas muito parecidas, vai beber sua água, coloca sua roupa de treino que já tem que estar ali separada desde a noite anterior, você vai separar, você vai colocar em cima do sofá, em cima da sua cama, seja lá onde for, você já troca de roupa, você começa a automatizar aquele hábito. Você não precisa pensar, aquilo ali já vai surgindo naturalmente. Porque um hábito puxa o outro. Tenha um tapete de yoga. Eu sou muito adepta do tapetinho, porque você já começa o seu dia estendendo o seu tapete ali no meio da sala e você vai fazer um flow que vai te dar energia, você vai fazer um alongamento, qualquer coisa, mas o processo está estabelecido todos os dias fazendo a mesma coisa. A gente precisa lembrar que hábito é um comportamento automático. Se a gente fica escolhendo os dias, hoje eu vou, amanhã eu não vou, no outro dia eu também não vou, isso já não é um hábito. E aqui entra um outro segredo, a segunda dica, que é a disciplina. No dicionário, disciplina é a capacidade de manter o foco, o controle e a constância, superando a falta de vontade, praticando hábitos e tarefas de forma regular, sem exceções frequentes. Disciplina não é força de vontade, disciplina não está atrelada à motivação. Disciplina é estabelecer o que você precisa fazer e fazer todos os dias. Disciplina é um compromisso com você mesma. O seu nível de disciplina vai mostrar o quanto que você está interessada, o quanto que você está disposta, o quanto que você está determinada a fazer as coisas por você. É por você, não é por ninguém, é apenas por você. E aqui tem uma dica para driblar esse processo, para conseguir insistir e talvez você ainda não tenha se dado conta. Ritualize o processo, torne mais prazeroso. Comece a colocar algumas outras ações associadas ao momento de treinar, de fazer seu movimento, de se alongar, que vão te dar prazer. Pode ser se sentir mais bonita, se tem um penteado que você gosta e aí
justamente na hora do treino, eu sempre vou fazer esse penteado. Vou colocar um rabo de cavalo bem alto, vou fazer uma trança que faz eu me sentir linda. E aí eu sinto um pouco mais de vontade de malhar, porque eu tô associando um prazer àquilo ali. Pode ser um incenso, um cheiro que você goste, que te remeta a alguma ocasião especial, então ali você já vai estar um pouco mais motivada para treinar. Pode ser uma playlist. Eu insisto em playlist porque a música, ela tem a capacidade de aumentar a nossa frequência vibracional. Então pense, defina alguma coisa que você pode associar à hora do treino para deixar aquele momento mais prazeroso. Porque é claro que a gente treina muito pelo resultado estético. Todo mundo quer ter um corpo bonito, forte, saudável, mas o resultado demora pra caramba. Então esse processo que é longo, é demorado, pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano até, ele precisa ser vivido de alguma forma. Então tente ritualizar esse processo. Tente trazer ações que te dão prazer justamente para o momento em que você não sente tanto prazer assim. O meu foco hoje é me sentir bem durante o dia. Então, eu com a minha autoobservação já percebi que quando eu treino, eu tenho muito mais energia e disposição para fazer qualquer outra coisa durante o dia. Eu acho que o meu treino é a minha pílula diária de felicidade, porque me mantém bem até a hora de dormir e ainda melhora o meu sono. Então, hoje em dia eu tenho muito claro esse resultado, essa compensação, essa recompensa que o treino me dá. Não apenas na parte estética, que sim, é muito gostosa, e quando você começa a ver os resultados estéticos, isso te dá motivação, mas principalmente pelo dia, pela recompensa do dia, que é me sentir melhor. E hoje em dia eu treino para isso. É para isso que eu me movimento. Eu saio da cama, já coloco o meu tapete de yoga no meio da sala, porque eu quero me sentir bem. E não só no momento que eu faço, mas ao longo de todo o dia. A última dica é: pare de reclamar. Gente, eu já fui a pessoa mais reclamona do mundo. Sabe aquela que vê o copo sempre metade vazio e não metade cheio? Eu sempre fui essa pessoa e ainda sou. Se eu não ficar muito atenta, se eu não fizer essa autoobservação diária do que eu tô pensando e falando, principalmente porque a gente fala em voz alta, a gente reclama em voz alta, eu tenho que me monitorar o tempo inteiro. Mas quando a gente para de reclamar, isso também afeta a forma que a gente vê o treino. Então, pare de reclamar que tá chato, pare de reclamar que é difícil, pare de reclamar que você não vê resultado e comece a mentalizar o lado positivo da coisa. Meu Deus, que bom que eu tenho um corpo para poder treinar, que bom que o meu corpo tá saudável, que bom que eu tenho a oportunidade de ir para academia, se for seu caso, que bom que eu tenho a oportunidade de colocar um tapete aqui na sala da minha própria casa e malhar. Que bom que eu tenho isso, sabe? Quando a gente passa a olhar as coisas com um olhar de admiração, de agradecimento pelo que a gente tem e não de reclamação, a gente sai de um lugar chato, sabe? De um lugar penoso, dolorido, pra gente ir para um lugar que também traz mais prazer. A nossa mente pode trazer mais prazer pra gente. Então eu falei do incenso, eu falei da música, eu falei da gente se sentir bonita, mas a gente pode trabalhar a nossa mente também para sentir que aquele momento é bom, que a gente tem sorte de poder se dedicar a um exercício, que a gente tem sorte de poder ter um corpo bonito, saudável, do jeito que ele é. Mesmo que a gente queira um outro resultado estético, a gente precisa agradecer pelo que a gente já tem. E quando a gente para de reclamar e foca na parte boa das coisas que já estão acontecendo, tudo flui muito melhor. É uma questão de vibração, a forma que a gente vibra. E eu falo isso de um lugar de pessoa muito reclamona, que já fui dessa forma e que se eu não ficar o tempo inteiro prestando atenção aos meus pensamentos, eu volto a ser essa pessoa. Então, hoje em dia, eu me observo demais e eu tento ser muito mais a pessoa que vê o copo meio cheio do que a que vê o copo meio vazio. Um beijo, até o próximo vídeo.